você assiste o jornal e quando chega na parte de economia não entende nada, é um monte de dados e números que te deixam assim, ó, perdidinho da Silva? Eu estou aqui para te ajudar. Hoje nós vamos aprender alguns termos muito comuns e que afetam diretamente na nossa vida. Então vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre economês, que é como a gente chama, né, esses termos técnicos da economia que muita gente aí fica boiando, não entende nada. Então já comenta aqui embaixo, já me diz se tem algum termo desses que você não conhece, você não sabe o que quer dizer ou não entende, que eu quero saber qual que é a sua maior dificuldade e se eu não abordar ele aqui, eu posso fazer um próximo vídeo destrinchando mais desses outros termos aí também. Então escreve por favor aí nos comentários que termos são esses que você tem mais dificuldade. E claro, aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal para receber todo o nosso conteúdo e compartilha também esse vídeo com os amigos para mais gente ter acesso aqui aos nossos conteúdos, o conteúdo do Saldo Extra, tá bom? Bom, então vocês estão vendo aqui algumas coisas na mesa, né? Tem um arroz, um feijão, umas plaquinhas aqui. O que isso tem a ver com o assunto de hoje? Eu já vou te explicar. E a gente vai começar com o primeiro termo, que nessa época de pandemia a gente escutou muito falar, que é a tal da inflação. Você sabe o que é inflação? Como que isso te afeta, né? A palavra inflação quer dizer o aumento contínuo e generalizado dos preços. Kathleen, né? Cri-cri, ainda não entendi. É o seguinte, vou exemplificar aqui então com o arroz e o feijão. Ao longo do tempo, você viu que o arroz e que o feijão ficaram mais caros. Então, tô aqui com o feijãozinho, ou o arrozinho. Esse aqui tá chique, que é integral, saudável, muito bem, produção, isso mesmo. Mas eu vou comparar só com o preço do arroz branco. Então, a gente sabe que ao longo do tempo, ele tem aumentado. Por exemplo, eu anotei até aqui para eu saber. Em 2018, um saco de arroz era de 2 a 2,15 reais, né? R$2,15. E agora, em 2022, pelo menos na época que a gente está gravando esse vídeo, ele chegou a R$4,50, R$5, R$6, dependendo da marca que você vai comprar. Então, imagine, de 2 para R$6, teve o que a gente chamou de inflação. O preço subiu, né? E o feijão aconteceu a mesma coisa. Ele foi de R$3,15 em 2018 para R$7,45 e eu vi agora, eu pesquisei no meu celular, tem algumas marcas que estão a R$9. Então é um aumento de preços muito grande e isso se chama inflação. Quando o preço cai, a gente escuta menos falar porque é difícil, né, o preço cair, mas se chama deflação. Então toda vez que você escutar falar sobre inflação e que a inflação está subindo, isso é uma coisa ruim para o nosso bolso, porque quer dizer que às vezes o seu salário não aumentou, mas o preço das coisas está subindo e você vai ter mais dificuldades para comprar os mesmos itens que você já comprava no passado, certo? Deu para entender? Vamos lá para o próximo item, a próxima palavra, né? O próximo termo que a gente sempre escuta falar por aí é o tal do PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. O que isso quer dizer? Que é toda a riqueza que é produzida por uma região em um determinado tempo. Então, quando a gente fala do PIB, geralmente a gente está falando do Brasil, o PIB brasileiro no ano de 2020, 2021, 2022. É só para vocês, a termo de curiosidade, né? O PIB brasileiro no ano passado, no ano 2021, subiu em 4,6%. Eu vou pedir para o editor, nossa editora, não sei direito quem edita esse vídeo ainda, mas para ele colocar aqui na tela, mostrando como é que foi o PIB ao longo dos últimos anos, né? Então vocês podem ver aí que a gente teve ano que subiu o PIB, teve ano que o PIB caiu. E isso mostra como é que está a nossa economia. Quanto mais sobe, melhor. Tem mais riqueza sendo produzida no Brasil, isso ajuda todo mundo de forma mais geral, e quando cai, quer dizer que a economia está sofrendo um pouco, certo? Então vamos agora para o próximo termo, é um termo que a gente escuta muito falar hoje em dia, está na moda, que é a tal da taxa Selic. Você já ouviu falar? Talvez você já ouviu falar no Tesouro Selic.
que tem a ver, mas não é a mesma coisa. Então não vou entrar nessa questão de Tesouro Selic. Agora a gente só está falando da taxa, que nada mais é do que a taxa básica de juros. Eu gosto de dizer que ela é a mãe das taxas, porque todas as outras taxas se baseiam nela. Então, por exemplo, os empréstimos que você vai fazer, se você quer comprar uma casa, eles vão usar a taxa Selic para basear de quanto vai ser os juros que você vai pagar no seu empréstimo, além de ser uma taxa que ajuda a gente a regular a inflação, o retorno dos investimentos também tem a ver com a taxa Selic. Então, como eu disse, ela é a básica, ela é a mãe, baseado nela que todas as outras são explicadas. Então, é muito importante a gente pelo menos entender isso. Quando a taxa Selic está subindo, quer dizer que isso é negativo para o país, porque a gente está sofrendo para tentar regular a economia e a inflação, e você vai pagar mais juros para conseguir financiar o imóvel, enfim, o seu negócio. É uma coisa ruim. É um momento de desespero, que a gente vê muitos vídeos por aí, né? Ai, a taxa Selic subiu, aí a pessoa tá assim, com aquela cara desesperada. Na miniatura do YouTube. Não precisa se desesperar, mas é bom saber que, baseado nisso, a gente sabe que o Brasil está passando talvez aí por uma crise financeira maior, certo? A outra palavra que a gente tem aqui é a tal da liquidez. Liquidez não é bem assim um termo, uma taxa, mas é uma palavra muito usada e que a gente, quando escuta, ou pessoas mais leigas escutam alguém falando sobre liquidez, acha que é um negócio super chique, né? Super importante. Não, mas não é. Liquidez não tem a ver com líquido, ele tem a ver com a facilidade que você vai ter acesso ao seu dinheiro. Então, por exemplo, quando eu tenho meu dinheiro na poupança, eu tenho uma alta liquidez. Por quê? Porque a hora que você quiser tirar o seu dinheiro da poupança, na mesma hora você consegue fazer esse resgate. Isso quer dizer que a liquidez é alta, quer dizer que o seu acesso ao dinheiro é muito alto. Ah, não. E eles usam ainda um termo para piorar da fala da liquidez como D+1, D+0, D+30. Esse D é o dia que você pediu o seu dinheiro de volta. Então, por exemplo, a poupança é D+0, porque no dia que você pediu, você recebe o dinheiro de volta. Outros investimentos têm D+1. O que isso significa? Você pede o seu dinheiro de volta num dia, no próximo dia útil que você vai ter. No mercado, a gente considera isso como uma liquidez alta, mas ainda tem outros investimentos que é D+30, D+60, ou seja, só depois de 30, 60 dias que você vai conseguir resgatar o seu dinheiro, a liquidez é menor. Outra coisa também que a gente sempre fala é que a liquidez é baixa. Um imóvel, né, físico, quando você tenta vender, qual que é a liquidez dele? Você consegue vender na mesma hora? Não, às vezes fica meses ali até você conseguir vender. E isso quer dizer que a liquidez dele, que a facilidade que você vai receber o seu dinheiro de volta é baixa, tá bom? É só isso, é só o seu acesso ao dinheiro que a gente tá falando quando a gente trata de liquidez. Agora vamos assim aos nossos investimentos, mais ou menos, é quando a gente tá falando aí da Bolsa de Valores. Hoje em dia, né, muito mais gente entrou no mercado de ações aí, tá em alta também. Isso é muito bom, muito positivo, quer dizer que no Brasil a gente está se atentando mais, né, para a educação financeira. Mas muita gente ainda não sabe do que se trata a Bolsa de Valores, que é uma coisa que a gente vê no jornal constantemente. Bom, no Brasil a nossa Bolsa de Valores se chama B3. E o que acontece na B3, na Bolsa de Valores? É um mercado organizado onde são negociadas ações, que são nada mais do que partes de empresas. Então tem como você entrar lá, basicamente, né, online, que você entra no que a gente chama de home broker. Você não precisa nem decorar esse termo, é só para você entender que é lá que são negociadas ações. Então pessoas comuns como eu e você podemos entrar lá e nos associar a grandes empresas do Brasil, como, sei lá, um Itaú, uma Petrobras, uma Vale. E não só a gente, como também grandes investidores brasileiros e do exterior. Então, a Bolsa de Valores é onde são negociadas partes de empresas. Se você entender isso, você já entendeu basicamente do que se trata a Bolsa, certo? E o nosso último termo aqui, que a gente escuta muito no jornal, é a tal da Ibovespa. O que se trata a tal da Ibovespa, que a gente vê muito aí no jornal? A gente escuta assim falar, o Ibovespa fechou em alta de 2,2% e a bolsa cotada lá tal a 120 mil pontos, né? Eles não usam a questão dos pontos. Então o que é isso? O Ibovespa, como eu disse, é um índice, então ele vai medir uma carteira de investimentos hipotética que reúne as ações.
Não entendi nada. Calma, eu vou te explicar. É assim, ó. A gente tem, como eu disse na Bolsa de Valores, a negociação de várias empresas, certo? Dessas empresas, umas são maiores, outras são menores. Como eu citei aqui, a Petrobras, a Vale, são grandes empresas brasileiras. E quando elas sofrem, né, algum escândalo de corrupção, algum, né, escândalo aí de quebra de barragem, esse tipo de coisa que a gente vê muito no jornal, isso influencia o valor daquela empresa. E como elas são muito grandes, elas mexem na economia, né, do mercado, mexem na Bolsa de Valores. Então, o que é feito nesse índice? Eles pegam as maiores empresas e dão uma porcentagem dela. Por exemplo, dentro do Ibovespa, a Vale, eu tô chutando aqui, eu não sei de cabeça, ela vai corresponder a 5% do total. O outro é 4%. Aí, empresas menores, 0, alguma coisa. Então, todo mundo tem um valor dentro desse índice. E o que ele serve? Para que ele serve? Para você saber no final do dia se a Bolsa Brasileira teve um saldo positivo e subiu ou negativo. Você não vai pegar todas, somar e dizer, a média. Não, cada um tem o seu grau de importância no mercado. Não é que uma empresinha menor que está na Bolsa de Valores quebra que vai influenciar todo o mercado. Às vezes influencia mais pouco, enquanto uma Vale da vida, se ela quebra, se ela tem um problema, ela influencia muito mais na economia. Então o índice ele é feito assim, pegando dentro do grau de importância de cada empresa para a gente saber como aquele dia se comportou no mercado brasileiro. Então, a gente subiu, a gente aumentou no número de pontos em 2,2%, quer dizer que, no geral, o mercado de ações brasileiros cresceu e isso é bom para o país. E também, quando diminui, quer dizer que não foi tão bom. É claro que você não precisa ficar olhando isso dia a dia, falando, hoje foi bom, hoje foi ruim. Você dá uma olhada no mês aí, no ano, como que o mercado está se comportando, certo? Aí você olha para mim e fala, tá, Catherine, isso aí não tem nada a ver com a minha vida. Tem tudo a ver com a sua vida. Aqui o Ibovespa e a Bolsa de Valores são importantes para a economia, porque quer dizer que se a Bolsa cair muito, quer dizer que a economia do país está ruim e isso afeta o nosso bolso lá no final das contas. E se você tem ações e tal, vai te influenciar mais ainda. Como se você já é um investidor, isso influencia total a sua vida. A liquidez, como eu disse, já te influencia para você saber a hora, né, que você vai receber o seu dinheiro. E quem que não quer saber a hora que recebe o dinheiro de volta? Então, muito, muito importante. A taxa Selic, como eu falei, ela regula todas as outras, regula inclusive os nossos investimentos e regula também os nossos financiamentos, então influenciam demais a gente. E também o PIB, para saber se o país está crescendo ou não. E a inflação, a gente viu aqui, até o nosso arroz e feijão tem a ver com a inflação, então influencia demais. É claro que a gente tem que buscar cada vez saber mais esses termos. Você não precisa saber eles a fundo e detalhes. Mas você saber o básico e como isso te afeta faz diferença, sim. Mas agora, em paralelo, é mais importante você saber esses termos ou mais importante você buscar a palavra de Deus? O que você acha? Vamos abrir comigo lá em Provérbios 4, 20 a 22? Olha o que diz lá. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o corpo. Então, escute as minhas palavras, preste atenção no meu ensino. Guarde as minhas palavras no seu coração. Então, mesmo que você esqueça todos esses termos, o mais importante é guardar a palavra de Deus no nosso coração. Quanto mais a gente busca compreender o que a Bíblia diz, mais a gente vai ter uma vida abundante. Então, imagine, se já é importante você saber esses termos, imagine você saber o que Deus quer para a sua vida, o que Ele espera de nós aqui nessa terra. Isso, com certeza, é o mais importante. Então, conhecimento é bom, conhecimento financeiro é muito bom, mas conhecimento da palavra de Deus é melhor ainda e eu espero que você o busque a cada dia. Esse é o meu desejo, é a minha dica do dia para você hoje aqui, tá certo? Espero poder ter te ajudado aqui com esses termos. Comenta aqui embaixo, por favor, como eu já falei no começo do vídeo, se você tem outros termos que você não entende e gostaria de conhecer eles um pouco mais a fundo, eu vou tentar te ajudar aqui dentro do meu conhecimento para trazer esses termos para vocês, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, eu espero você!